Torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Este vídeo é o quarto que trata de uma história relacionada ao fracasso do futebol do Vasco e é uma espécie de continuação de todos os outros vídeos. No primeiro falamos das mudanças na diretoria de futebol do clube. No segundo falamos da origem e grandeza do Vasco. Depois pincelamos sobre a influência das redes sociais. Hoje o assunto é a última eleição, suas consequências e o futebol de qualidade ruim que o Vasco vem apresentando há muitos anos. Eu sou Ivan Luiz Maia Pereira, sócio e torcedor do Vasco, que já viu muitas alegrias e vitórias há muitos anos atrás, mas que do alto dos meus 71 anos não vê mais o clube brilhar como outrora. Espero que o torcedor perceba a ideia e não esqueça de apoiar o Vasco, mas aquele Vasco, o Vasco do CNPJ. Aproveite para dar seu like, compartilhar e comentar se quiser. Vamos lá, até já! Na última eleição do Vasco, ficou claro para mim a intenção dos grupos que concorriam ao pleito. Havia os que admitiam a participação de todos os sócios estatutários espalhados pelo mundo no processo. Do outro lado, havia uma chapa que gostaria que participassem somente os sócios residentes no Rio de Janeiro, ou aqueles que se dirigissem espontaneamente e presencialmente à sede do clube no Rio. Sabíamos que na data definida pela decisão da Justiça do Rio, proferida um dia antes da eleição, a presença dos sócios de outros estados seria dificultada por diversos fatores que não vou elencar aqui, por respeito à inteligência da nossa audiência. Obedecida a decisão da Justiça do Rio, no dia seguinte a eleição teve início. Porém, através de nova decisão, agora do Superior Tribunal em Brasília, a eleição foi sustada e a confusão estava armada. Nem vou comentar a bagunça que foi armada em São Januário. Por esse motivo, e porque não sou muito burro, entendi que havia alguma coisa estranha no ar, considerando que chegávamos ao final de um ano de pandemia e que muitas decisões legais estavam sendo tomadas virtualmente. Por que haveria alguém no Vasco contrário a uma eleição virtual ou híbrida? Quem quiser votar pessoalmente, que vá. E quem quiser votar pela internet, que o faça. E talvez, para preservar a saúde das pessoas, que a eleição fosse pela internet apenas. Não vejo por que discordar disso. Se alguma imposição houvesse, que fosse contornada com um acordo entre as partes. Até decisões nos mais altos escalões da República, em todos os três poderes, estavam sendo tomadas assim. Por mais que houvesse uma discussão quanto à data da eleição e sua adequação às normas vigentes, na minha cabeça achava que tudo poderia ser resolvido com diálogo. Afinal, em primeiro lugar, deveria vir o interesse do Vasco e seus sócios torcedores. Pensava também em todos os torcedores e os sócios torcedores sem direito a voto, aos quais com certeza interessaria a pacificação do clube, a evolução administrativa e a busca das vitórias tão sonhadas o mais rápido possível. Dizem que quando um não quer, dois não brigam. Mas no Vasco, quando um não quer, não há boa vontade e não há acordo. Neste caso, me parece que pelo menos um lado não estava disposto a fazer um acordo. E mais uma vez a eleição foi parar na justiça. Sabendo que é imprevisível saber o que pensa um juiz e que nesses casos a legislação oferece uma enormidade de opções e possibilidades de apelação, ninguém ainda sabe quando a parte perdedora se considerará satisfeita. Certo mesmo é que essa situação não ajuda a instituição e que tudo poderia ser melhor se houvesse boa vontade de todas as partes, ao invés de cada um ficar colocando a culpa nos outros. Num ambiente pacificado, com certeza melhores jogadores se sentiriam mais confiantes em jogar pelo Vasco. Mais seguros ficariam os investidores em colocar seu dinheiro no clube com a certeza de um retorno assegurado. Na realidade, tudo seria melhor.
A captação de recursos do Vasco é ridícula se comparado ao nosso rival, que percebeu já há algum tempo que deveria pacificar seu ambiente interno e hoje é um dos clubes que mais recebe investimento no seu departamento de futebol. Infelizmente, a situação financeira do Vasco é catastrófica, pois a entrada de dinheiro é dificultada pela situação administrativa insegura e uma dívida gigantesca. E isso tem sido um desastre para o futebol neste ano de 2021. Engraçado que também foi assim em 2020, 2019, 2018, 2017, etc, etc, etc. Ou você lembra do último time ou da última administração que deu certo e nos manteve seguros na primeira divisão? Quando foi que frequentamos o topo da tabela de classificação? Com certeza que você não se lembra. Mas se eu perguntar qual ano a gente ficou com medo de cair, com certeza você lembraria de muitos, muitos anos. Se ainda perguntar qual alegria você teve com um time do Vasco nas últimas 2 décadas, será difícil lembrar. Em compensação, com certeza lembraria de todas as temporadas em que nosso principal rival nos superou. Sei que atualmente é difícil para qualquer clube manter bons jogadores no elenco. Contratos duradouros são difíceis de firmar com um clube como o nosso, que não oferece garantia de pagamento em dia. A rotatividade é muito grande porque dirigentes, empresários, agentes, jogadores e todos que vivem do futebol só querem saber de ganhar dinheiro. Amor ao clube só o torcedor tem. E se o clube for desorganizado e não oferece segurança como o nosso, aí sim, precisa de muito amor mesmo. Daí somos atraídos para uma Arapuca repleta de jogadores que aceitam jogar em clubes como o Vasco. São atletas que um dia despontaram para o estrelato, jogaram em algum time aqui e no exterior e que, após enganar por muito ou pouco tempo, foram demitidos ou devolvidos por deficiência técnica ou física. Despontaram, mas não vingaram. Mas como criaram um certo nome nas categorias de base ou no início de suas carreiras profissionais, ou despontaram em campeonatos muito inferiores aos nossos, como os de alguns países árabes, orientais, da América Central e do Norte, etc., etc., acabam sendo oferecidos a clubes como o nosso. E como não temos dinheiro, somos atraídos a tentar remendá-los, consertá-los ou recuperá-los para a prática do futebol. Isso tudo em troca de contratos meia-boca ou de produtividade ou o nome que se queira dar a esses acordos. Grande parte desses contratos não dão certo porque a maioria desses ex-atletas ou atletas bichados ou em fim de carreira não voltam a praticar o esporte em alto nível. Na realidade, a gente roda e acaba caindo naquele círculo vicioso. Maus dirigentes, políticos egoístas, corruptos, desunião e falta de meia-culpa, tudo isso mantém as pessoas de bem distantes do clube, porque ninguém quer entrar em barco furado. No próximo vídeo, vou falar sobre um assunto que jamais permitirá que o nosso canal aqui vá para frente. Vou falar da ignorância de nosso torcedor e que se aplica a todos da geração com menos de 30 anos no mínimo. A doutrinação cultural que criou pessoas ignorantes, sem educação, violentos, egoístas. A burrice domina as redes sociais. Nunca vi tanta idiotice nos chats, nas lives, nos comentários. Não entendo a dificuldade que os mais jovens têm de formar frases. Espero contar com sua presença, já que você não se enquadra no que citei acima. Torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até lá. Saudações vascaínas.